Entre o jardim e a manjedoura passaram-se 4.000 anos. 4.000 anos com o veneno da serpente no sangue. Gerações inteiras pereceram com o veneno da preguiça, da ira, da gula, da luxúria, da inveja, da avareza e da vaidade. Grandes e pequenos, senhores e escravos, reis e súditos, todos, por 4.000 anos, envenenados pelo veneno da serpente. Naquele dia, como os garotos mostraram hoje, no início do seu trabalho, Deus fez uma promessa em Gênesis 3,15. A promessa era de que um nascido de mulher, um descendente da mulher, viria para esmagar a cabeça da serpente que inoculara na raça humana o veneno da rebelião. 4.000 anos separam o jardim da manjedoura. E esses 4.000 anos são marcados por muita ira e muita violência. Por quê? Naquele dia, quando os nossos pais pecaram, foi dito à raça humana que haveria de vir um para esmagar a cabeça da serpente. A serpente, que é Satanás, só não sabia quem ele era. Isso ele não sabia. E como ele não sabia, ele procurava matar todo aquele que ele imaginava que pudesse ser o pé que esmagaria a cabeça da serpente. Isso começou lá mesmo, na primeira família da terra. Caim teve ódio de Abel, seu irmão, e por inveja, o veneno que corria na veia, por inveja, matou o seu irmão. Depois desse assassinato, a raça humana foi dividida em duas. Uma parte da raça humana tinha saído da presença de Deus, e uma parte da raça humana seguia a Deus, buscava a Deus. Durante algumas gerações, essas duas sementes, essas duas heranças, essas duas famílias corriam lado a lado. Mas em um determinado momento da história, a serpente, pela luxúria, uniu as duas sementes. Os filhos de Sete, que são chamados os filhos de Deus, amaram as filhas de Caim, que são chamadas as filhas dos homens, e casaram-se com elas, e tiveram filhos. Mas a parte da humanidade que era santa não santificou a parte pecadora. Pelo contrário, o mal contaminou o bem e toda a raça humana foi contaminada. Deus, que tinha criado o homem à sua imagem e semelhança, ficou tão entristecido de ver aquele ser que ele tinha criado para dominar a terra, agora usava desse domínio com violência para matar pessoas. Deus decidiu exterminar toda forma de vida na terra pelo dilúvio. Foi nesse momento que ele se lembrou. É claro que Deus não esquece, é só uma maneira de falar. Deus se lembrou da promessa, o descendente, e escolheu Noé. Sabe por que Deus escolheu Noé? Porque ele tinha feito uma promessa de esmagar a cabeça da serpente. A manjedoura espera por esse descendente. Então, Deus chamou Noé.
Noé construiu aquele barco, levou a sua família, seus 3 filhos, as 3 noras, a sua esposa e um par de cada animal que Deus levou para a arca. Quando eles saíram da arca, a história da humanidade começou de novo. Mas os filhos de Noé, ao invés de honrarem a Deus e de serem gratos pelo seu perdão e a sua graça, o que eles fizeram? Resolveram levantar uma torre e colocar no alto da torre o seu nome, para que ninguém se esquecesse de quão famosos eles eram. Deus desceu, confundiu a linguagem dos homens na torre de Babel e os espalhou por toda a terra. Daí em diante, Deus começou de novo, chamou Abraão, fez uma promessa: eu vou te fazer uma grande nação. E de fato, Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó teve 12 filhos, desses 12 filhos, um filho, que é José, foi para o Egito e lá se tornou governador de toda a terra do Egito, e por causa desse cargo ele trouxe toda a sua família para o Egito. Lá eles cresceram, se multiplicaram, tornaram-se maiores do que os seus vizinhos, os egípcios, e com o passar do tempo, o faraó do Egito os escravizou. Os bebês eram mortos no dia do nascimento. Pergunta: o que há por detrás de um homem que planeja a morte de nenéns só porque eles são meninos? Por detrás disso há uma conspiração. Um desses bebês pode ser o pé que vai esmagar a cabeça da serpente. Mas Deus achou Moisés, agraciou Moisés, preparou Moisés para tirar o seu povo do Egito e levá-lo à terra prometida. Mas quando eles chegaram lá, não houve paz. Eles encontraram outros inimigos que começaram a persegui-los. Vieram os filisteus. Lembram-se de Golias, um filisteu que queria a morte dos israelitas. Depois dos filisteus vieram os edomitas, vieram os moabitas, que por séculos, por gerações, afligiram o povo de Deus. Por trás disso havia uma conspiração. Depois disso, vieram os assírios e levaram a parte norte de Israel. Depois os babilônios vieram e destruíram o reino do sul e levaram todo o povo cativo para a Babilônia. E nunca mais Israel foi a grande nação que Deus havia planejado. O plano parecia ter dado errado, mas de uma família simples de Jessé havia um garoto que estava cuidando das ovelhas e Deus o escolheu. De Jessé veio Davi e de Davi veio Jesus. Agora, meus irmãos, olhem comigo. Lá em Lucas capítulo 2, queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 2. Em Lucas 2, verso 7, registra o dia do nascimento de Jesus. Lucas capítulo 2, o versos 6 e 7. Estando eles ali, aconteceu a completarem-se os dias. E ela deu à luz o seu filho primogênito e enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Irmãos, agora preste atenção. 4.000 anos se passaram. Finalmente, o povo que andava em trevas viu grande luz, porque o menino nos